Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui conversando com vocês, professor César Miguel Mendes dos Santos, e hoje estou vindo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre planejamento dos nossos treinamentos, né? A gente vai abordar aí algumas questões mais técnicas, como o mesociclo, então acompanhe aí, posto que vocês vão gostar. Sem mais delongas, vamos lá para a hora do aprendizado. E eu trago aqui para vocês hoje esse artigo, né, intitulado Mesociclos com diferentes distribuições de intensidade de treinamento em corredores recreacionais, né? E esse trabalho aqui é capitaneado aí pelo professor Zinner, né, Christoph Zinner, né, lá da faculdade alemã, na Universidade de Würzburg, tá bom? Em conjunto com o pessoal da Finlândia. Então, qual que é o foco do trabalho aqui, né? Esse trabalho busca comparar mesociclos com diferentes distribuição de intensidade de treino, né, a chamada TID, para verificar as adaptações fisiológicas e desempenho desses atletas, né, desses corredores recreativos numa corrida de 5.000 metros. E aí, para isso, eles recrutaram cerca de 42 corredores amadores, entre homens e mulheres, né? Todos eram saudáveis e não eram competitivos, né? Então não eram corredores de alto nível. E eles foram voluntários para participar desse estudo. Para a gente ter uma ideia, né, dos indicadores deles, o VO2 pico deles era em torno de 45 ml litros por minuto, ml por minuto quilograma, né, de peso. Variavam aí mais VO2 mais baixo de 34,9 e o mais alto de 59. Com uma idade média de 27 anos, massa corporal 70 quilos e altura 1,70 m, né? Então, qual que é a dinâmica do teste aqui, né? Do trabalho que eles realizaram, né? Reuniram o pessoal aqui no tempo zero, fizeram de 2 a 4 sessões de treinamento durante um período, e aí depois de fazer as avaliações, né, dados antropométricos, consumo de oxigênio, a velocidade do limiar de lactato, do limiar de lactato, economia de corrida e um teste de 5.000 metros, né, para tomada do tempo. Fizeram ali um período de 4 semanas de treinamento igual para todos os grupos. Depois avaliaram de novo como que eles estavam e aí eles dividiram esse grupo, né, em situações diferentes. Um grupo fez um treinamento com alta intensidade, chamado de high. Um grupo fez um treinamento com baixa intensidade, né, chamado de low. E um outro grupo fez um treino com uma distribuição de carga chamada de polarizado. Então, parte em alta intensidade e parte em baixa intensidade. Fizeram em torno de 3 a 5 sessões, né, de treinos por semana durante o intervalo de 3 semanas, fazendo esse treinamento. E aí depois eles avaliaram novamente como que eles estavam, aqui o chamado T2. Deram 2 semanas, né, de taper para reduzir o volume e foram avaliar novamente as mesmas métricas, né, no T3 aqui, depois de uma semana de treinamento, fazendo só 2 sessões de treinamento nessa semana. Então essa foi a dinâmica que esse estudo fez. E aqui que eles observaram, né? Então aqui a tabela está grande, eu vou tentar dar uma reduzida, deixar mais lógico para a gente observar, né? Mais intuitivo, na verdade. Então aqui nesse período do T0 até o T1, que durou 4 semanas, a gente vê que os grupos, né? Baixa intensidade, alta intensidade, o grupo polarizado, tiveram um número de sessões bem próximo entre eles. A porcentagem de tempo que eles passaram em cada uma das zonas também foi bem próximo, em torno de 70%, zona 1, né, zona leve, uma zona intermediária, zona 2, ficará aí por volta de 20% do tempo,
E na zona 3 de alta intensidade, eles ficaram ali, né? Teve uma pequena alteração entre eles, mas não foi significativo. O grupo de baixa intensidade ficou 4% do tempo, o grupo alta intensidade 8% e o grupo polarizado 6%. A média da percepção subjetiva de esforço, né, numa escala de 6 a 20, foi igual para todos, 14, né, numa escala de dificuldade para fazer os treinamentos. Entre de 6 a 20, eles relatavam 14. A média de duração do treinamento na semana foi por volta dos 80 minutos, né, então 1 hora e 20 de minutos de treino por semana, tá? E a TRIMP, que é uma forma da gente determinar a carga de treinamento, né, multiplicando o tempo, a duração da sessão de treinamento pelas zonas de intensidade que essa pessoa ficou aí também em torno de 100 minutos. Só o grupo polarizado que teve um TRIMP, né, uma carga de treino considerada maior ali, em torno de 138 unidades arbitrárias, ok? Depois, durante o período de intervenção, né, que eles separaram os grupos aqui efetivamente, cada um fez um trabalho diferente. O grupo de baixo, todos os grupos fizeram aí por volta de 3 sessões de treino nessas semanas. Aí já tem diferença, né, de acordo com a estrutura de distribuição de treino que eles tinham. Então, o grupo que fazia baixa intensidade passou 93% do treino em baixa intensidade, na zona 1, e 6% do treino, do tempo total de treino em intensidades intermediárias. Já o grupo que trabalhava em alta intensidade, né, o high, passou quase 40% do tempo na zona 1, 20% na zona 2 e o outro 40% do tempo na zona 3 de alta intensidade. Seria esperado. Então, realmente fizeram ali treinos com uma maior proporção, né, de estímulos em alta intensidade. E já o grupo polarizado, ele passou ali por volta de 69, quase 70% do tempo em baixa intensidade e cerca de 17%, mais ou menos aí do tempo, em alta intensidade. Então, predomina polarizado porque a maior parte do tempo ele passou ou em baixa ou em alta intensidade. Somando os dois aqui, ele tem praticamente 86%, né, do tempo ou em baixa ou em alta. A moderada aqui, provavelmente só da transição de uma intensidade para outra, né? A média de esforço percebida por eles, né? Quem teve a maior média de esforço, teve uma percepção maior de esforço, foi quem trabalhou em alta intensidade. Isso foi maior do que quem fez o treino com baixas intensidades ou com treino polarizado, né? O tempo de treinamento foi menor, né? Consideravelmente menor, né? Em torno de 1 hora e 7 aqui, 67 minutos de treino durou o treino de alta intensidade. Já o treino polarizado, 132 minutos. E o treino em baixa intensidade, a média de treinamento por semana foi de 160 minutos. E a carga de treinamento, a gente vê que mesmo por passar menos tempo, né, provavelmente isso impactou em gerar uma carga de treinamento menor em alta intensidade. E a gente observa, né, que o polarizado tem uma carga de treino maior, de 167 minutos, 167 unidades arbitrárias, perdão, e o grupo de baixa intensidade também teve uma carga de treinamento, né, também mais elevada, aí, de 169 unidades arbitrárias. Ok? E aí, na, no período de taper, né, uma semana, eles fizeram por volta aí de 2 sessões de treinamento, esses corredores. Também tiveram um equilíbrio maior, né, na distribuição das cargas de treino. Então, todos passaram grande parte do tempo, por volta de 90% do treino, em baixa intensidade. E aí, o restante da, da carga de tempo, né, da proporção de tempo aí em intensidade intermediária e bem pouquinho aí em intensidades mais elevadas, né? Então, para permitir realmente um descanso, né, uma recuperação daquele excesso de treinamento, daquela intensificação do treino realizada no período anterior.
percepção subjetiva de esforço foi bem parelha, né, entre eles, e a média de duração de treino também foi bem próxima ali, em torno de 50 minutos, né, por volta dos 50, 55 minutos aí de média, e a carga de treinamento também foi bem equilibrada aí por volta de 55 unidades arbitrárias. Beleza? Então isso aí foi o que eles fizeram ao longo desses períodos de treinamento, né? E aí eles dividiram aqui de acordo com a magnitude de mudança que eles apresentam isso. Então, no consumo de oxigênio, por exemplo, né? Quem e eles fizeram uma divisão, né, escolheram para apresentar os resultados, em separar qual foi a magnitude ou a quantidade de pessoas que tiveram alterações significativas nessas variáveis. Então, tudo que tiver em branco aqui nessas barras são pessoas que não responderam, então não melhoraram as suas características, né? Então, aqui no grupo de alta intensidade teve quase 30%, né, que não alterou não respondeu ao treinamento e não mudou o seu consumo de oxigênio. Baixa intensidade um pouco mais, né, então quase aí 40, 50% deles não responderam. E o grupo polarizado, efetivamente 40%. Que responderam de forma moderada, né, então tiveram um incremento nessa variável, a gente tem aqui em cinza, e quem teve grandes quantidades, grande magnitude de melhora nessa variável, está em preto. Tá? Então, o que a gente observa aqui é que todos tiveram uma proporção consideravelmente próxima para consumo de oxigênio, né, de pessoas que não responderam, responderam mediamente, responderam bem ao treinamento. Quando a gente vê economia de corrida, quem fez treinamento de alta intensidade não teve presença de pessoas com grande mudança, né, grande melhora na economia de corrida. Já quem e pouco se teve, né, dessas pessoas no grupo que treinou com baixa intensidade, apareceu uma porcentagem um pouquinho maior dessas pessoas no grupo polarizado. No limiar de lactato, uma distribuição de não respondedores também bem equilibrada, né, assim como pessoas que responderam de forma moderada, né, a gente tem uma porcentagem, uma prevalência maior aqui no polarizado, né, mas também tivemos todos os grupos ali apresentando uma certa quantidade de pessoas que responderam bem a todos os modelos de treinamento, né, de divisão de carga, seja alta, baixa ou polarizada. E nos chama a atenção aqui na performance final, né, no teste de 5 quilômetros. E esse é o grande objetivo deles, né, saber qual desses métodos de treinamento influenciaria aí no desempenho dos 5 quilômetros. E aí a gente observa que quem foi mais impactado, né, a quantidade de pessoas que tiveram grandes respostas, né, de melhora de performance no teste de 5K foram aquelas pessoas que fizeram treinamento com baixa intensidade. E não quem fez com alta intensidade, nem o treinamento polarizado, né? Levando em consideração que eles estão utilizando atletas amadores, né? O que a gente chama de recreadores, aí, né? Corredores recreacionais. E aí, baseado em todas essas variáveis, eles decidiram criar um índice de adaptação para cada um dos participantes, né? E aí eles calcularam a média da variação percentual do VO2 pico, da economia de corrida, da velocidade de limiar de lactato e do desempenho do teste de 5.000 entre o tempo 0 e o tempo 3. Tá? Tempo 0 e o tempo 3, a gente está falando aqui entre o início do estudo e o final do estudo. Né? Então, fez tudo isso daqui, o que aconteceu com esses caras, de quando eles entraram para quando eles terminaram o estudo. Né? E aí aqui eles apresentam para a gente esse índice de adaptação, juntando aquelas 4 variáveis. Né? Então o que eles mostram aqui é que quem fez o grupo, quem fez o treinamento em alta intensidade, né, de alta intensidade, alguns tiveram apresentou um índice de adaptação, né, em torno aí de 8%, o restante ficou tudo para baixo de 6%,
e algumas pessoas mostraram piora na performance. Quando a gente pega aqui o treinamento polarizado, né, então a gente teve aí 2, 3 pessoas que tiveram uma resposta para cima de 8%, e o restante das pessoas foram tendo valores de adaptação inferiores, né, menores, com menor grau de mudança, e 3 pessoas apresentaram aqui perda de performance utilizando os métodos de treinamento polarizado. E quando a gente observa os corredores, né, que fizeram treinamento de baixa intensidade, olha só que surpresa. A maior parte deles, né, então, maior parte não, mas boa parte, né, em torno aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 integrantes aqui desse método de treinamento tiveram uma melhora expressiva, né, no teste de 5 quilômetros. Depois foi bem mais linear, né, o padrão de melhora, mas o principal, ninguém apresentou piora de performance por treinar em baixa intensidade. Então, olha só que interessante, né? E aí eles trazem como conclusão aqui, depois de fazer todo, né, a análise do treinamento aqui, das diferentes metodologias de treinamento, de alta intensidade, baixa intensidade, ou treinamento polarizado, eles chegam à seguinte conclusão: que treinar de alta, baixa intensidade ou treinamento polarizado, eles são igualmente potentes na melhoria de um ambiente, na melhoria de performance, né, em corredores recreacionais, quando a gente pensa aí em melhorar os 5.000 metros, né, o tempo de 5.000 metros. Então, independente do método de treinamento, a melhora está presente, ela acontece. Boa parte dessas melhorias são decorrentes, né, da capacidade de captação de oxigênio. Entretanto, as mudanças na economia de corrida, né, ocorreram apenas para o grupo que fez o treinamento em baixa intensidade. O grupo de alta intensidade, eles relatam aqui que entre o tempo 1 e o tempo 2, né, então o período efetivo de intervenção, foi o único grupo que apresentou redução de massa corporal. Então, o grupo que treinou em alta intensidade, baixa intensidade, treinamento polarizado não apresentou esse tipo de melhora. E com base na resposta individual e o risco relativo de não das pessoas não serem respondedoras àquele método de treinamento, né, a chance de você encontrar pessoas não respondedoras, segundo esse artigo, é quando você trabalha ali com alta intensidade, né, com uma distribuição de carga, né, das cargas de treinamento sendo priorizada para alta intensidade ou treino polarizado. E os riscos, então, diminuem quando o risco de não se ter uma pessoa respondendo de forma positiva àquele treinamento, ela é diminuída quando a gente trabalha com cargas de baixa intensidade. E aí, dessa forma, eles terminam o, o artigo, então, ficando aí, né, para a gente refletir sobre isso. Muito se fala, né, a vantagem de se treinar em baixa intensidade, a gente não ficar buscando bater os nossos recordes pessoais durante o treino, aí, em todos os treinos, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, como que está a distribuição do treinamento de vocês? Né? Como vocês têm feito isso? Tem treinado em baixa intensidade? Se tem algum método de treinamento que você usa de forma mais recorrente? Você consegue perceber isso nos treinos que você realiza, né, no seu dia a dia, que o seu professor prescreve para você? Manda aí nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Forte abraço, até mais, pessoal.